68. Dragon Ball Legend capítulo 495. Seu autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Aliás, isso é para você. Talvez você consiga encontrar a fraqueza dos androides com isso. Trunks entregou os documentos de Chiaia para Bulma. Se alguém neste mundo pudesse pesquisar a fraqueza dos androides, só Bulma e seu pai, Dr. Breve, podem. Ei, as plantas dos androides. Não se preocupe, deixe comigo. Bulma folheou algumas páginas dos documentos, bateu no peito e disse com confiança. Então certo, vou para o Lookout em seguida. O professor Chiaia prometeu me treinar. Para derrotar os androides, devo passar por um treinamento mais rigoroso. Trunks disse. Chiaia é muito rígida, trabalhe duro. Aliás, Goku e Gohan também foram para o Lookout. Se você encontrá-los, diga para treinarem sem se preocupar. Este é mais um desastre que coloca o mundo inteiro em perigo. Ah, eu vou contar para eles. Comparado ao Vegeta, talvez o Goku seja mais adequado para Bulma. Trunks pensou consigo mesmo. Depois de se despedir de Bulma, Trunks voou em direção a Lookout, e não demorou para chegar a Lookout. Já havia várias pessoas presentes no Lookout. Goku e Gohan estavam sentados no chão usando a armadura de batalha do planeta Yongsan. À parte, Kuririn e Yancha também estavam presentes enquanto Piccolo conversava com a velha Kami na beira do mirante sobre algo. O velho Kami olhava para o mundo mortal com uma expressão chocada. Senhor Goku, o Vegeta não veio? Ah, Trunks, Vegeta já está treinando sozinho na Câmara do Tempo Hiperbólica. Goku cumprimentou Trunks. Câmara do Tempo Hiperbólica. Essa é a sala secreta de treinamento em Lookout. Se você treinar dentro de casa por um ano, apenas um dia vai passar lá fora, mas uma pessoa só pode entrar por 2 dias ao longo da vida, e apenas 2 pessoas por vez podem entrar. Chiaia, que havia aparecido misteriosamente, explicou. Após Chiaia, vieram Xiling, Mieres, Xiang, Chili e Meifei. Toda a família dele veio, exceto Launch, que cuidava da casa. Pensar que existe um lugar tão mágico na Lookout. Trunks ficou assustado. Isso era algo que ele nem sabia. No mundo dele, as únicas pessoas que sabiam dessa informação eram Goku, o Sr. Popo e o velho Kami. Essas pessoas morreram cedo por vários motivos. Então quando os androides trouxeram desastre ao mundo, ninguém sabia da Câmara do Tempo Hiperbólica. Então, agora Vegeta está na Câmara do Tempo Hiperbólica. Goku e Gohan podem entrar em seguida, depois Kuririn e Yancha, e então nós. Chiaia disse com um sorriso. Chiaia já entrou na Câmara do Tempo Hiperbólica várias vezes, e as regras e restrições dentro não têm efeito sobre ele. 1. Trunks assentiu vigorosamente. Levará apenas 3 dias para a vez dele. Durante esse tempo, ele apenas treinará suas habilidades básicas. O tempo passou, e o céu logo escureceu. Goku e outros esperavam no vigia. Mundo mortal. Uma cidade movimentada, mas parecia incomumente silenciosa naquele momento. Na rua, roupas estavam espalhadas aleatoriamente pelo chão. O estranho é que essas roupas estão completamente intactas. Se olhar com atenção, pode-se ver uma camada de pele humana seca dentro das roupas. O vento soprava, rodopiando pela areia amarela, deixando a cidade inteira estranha. Em um beco, uma figura verde rastejou pelo chão, com a cauda grossa atrás cravada nas costas de um humano, e então, sob os lamentos dolorosos desse humano, sugou o humano para uma casca seca. Ah, a essência da vida. Desde que eu absorva os humanos de mais algumas cidades, posso voltar ao meu estado original. Os androides 17 e 18 deste mundo ainda existem. Vou absorvê-los antes que sejam aniquilados. Espere por mim, 17, 18. Você será o nutriente para eu me transformar em forma perfeita. A criatura verde, com manchas por todo o corpo, abriu as pupilas verticais quando uma voz rouca, como o canto de insetos, saiu de sua garganta. Ele é seu. Ele veio do mundo de Trunks 3 anos no futuro. Os gênios de Saiyajins, Namekianos e demônios do gelo estão reunidos em seu corpo. Assim que acordou no laboratório, o computador lhe disse que, se quisesse obter a forma perfeita mais forte, deveria absorver o Android 17 e 18. Mas na época em que ele despertou, o Android 17 e 18 já estavam exterminados por Trunks, e quase eliminaram a possibilidade de sua transformação em forma perfeita. Mas a existência da máquina do tempo lhe deu uma nova esperança. Espere por mim,
Trunks, depois que eu alcançar a forma perfeita mais poderosa, certamente retribuirei a humilhação que você me deu 10 ou 100 vezes. Com certeza. Com uma voz cheia de ressentimento, o ódio de seu por Trunks não pode mais ser expresso em palavras. Se Trunks estivesse na frente dele, talvez não tivesse conseguido se conter e correr até ele. Que tipo de monstro é esse? Velho Kami observava o mundo mortal enquanto suava muito. Vendo o corpo que havia sido sugado até secar, ele olhou para Piccolo e suspirou. O que falta à Terra agora não é Kami, mas um guerreiro poderoso. Nunca pensei que um dia ainda teríamos que nos fundir. Em um shopping, 18 ficou em frente ao espelho, trocando de roupa uma após a outra e posando em várias poses atraentes. Então, ela mudou para outro, insatisfeita. 18. As roupas que você está usando servem. Não há necessidade de se vestir bonito. Ninguém vai olhar para você. 17 tinha as mãos cruzadas sobre o peito enquanto se encostava na porta do shopping, olhando para 18, que trocava de roupa uma após a outra, balançando a cabeça impotente. O que você sabe? 18 olhou para ele com desdém e vestiu uma blusa branca, uma jaqueta pequena aberta preta e calças pretas com uma corrente dourada pendurada no cinto. Arrume tudo isso. 18 colocou uma pilha de roupas da última moda no balcão. Ei, acho que esse colar de pérolas combina bem com você. Um colar balançava no dedo do 17. Não, eu já tenho um colar. 18 puxou o colar ao redor do pescoço dela, puxou e pendurou no peito. A corrente branca tinha o formato de lua crescente e seu trabalho era bastante requintado. Ei, de onde veio seu colar? Você usa desde criança. Você não precisa saber. Envergonhado, 17 balançou a mão e jogou fora o colar de pérolas que segurava como se fosse lixo, e então saiu do shopping com 18 carregando as roupas. Ah, você ainda não pagou! Gritou furioso o lojista. No entanto, 17 e 18 já haviam ido embora na pequena caminhonete, deixando para trás uma nuvem de poeira que fez o lojista ter um ataque de tosse, seu rosto ficando preto e branco. No carro, 17 riu alto. Ridículo, ele até quer que paguemos. Ele deveria nos agradecer por não tê-lo matado. Não é bom matar. 16 disse despreocupadamente. Sim, somos pacifistas e não matamos. De repente, um bando de pássaros foi assustado na floresta não muito longe. Esses pássaros formaram uma massa densa, cobrindo o céu em escuridão. Bip. 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 O detector de energia no corpo do 16 apitou. Cuidado, há uma energia poderosa se aproximando. É aquele cara de novo? Desta vez não é a assinatura energética de Shia e sua família. A outra parte. É muito maligno. Vocês dois não são páreo para eles. A expressão nos olhos de 16 ficou grave. A hectares, você está dizendo que não somos páreo para eles, mas eu tenho 1,2 bilhão de energia. 17 olhou para o Android 16 incrédulo. 16 assentiu. A energia da outra parte está acima de você. Deve estar por volta de 1,4 bilhão. Pai. 17 bateu furioso no volante e disse furioso, que diabos está acontecendo com a Terra? Assim que acordamos, tantos inimigos poderosos apareceram um após o outro. Esqueça a família do Shia. Afinal, eles já existem, mas o que está acontecendo desta vez? É divertido? Fazendo eles sofrerem assim? Nesse momento, o queixo de 18 estava apoiado na janela do carro enquanto ela afastava o cabelo, seus olhos azuis olhando ao redor para a paisagem lá fora. Será que o outro androide mencionado por Shia? Ei, você não acredita mesmo no que ele disse, né? Além de nós, como pode haver outros androides? O Dr. Gero já foi morto por nós. 17 não estava muito convencido, mas ainda assim estava cauteloso no coração. De repente, uma figura verde saltou da floresta e parou em frente à pequena caminhonete. Bang! Com um som alto de colisão, a barra de metal à frente do carro se deformou completamente. E, finalmente te encontrei, Android 1718. Seu riu maliciosamente, cheio de empolgação como um lobo que viu sua presa, uma luz fria piscando em seus olhos. Dragon Ball Legend capítulo 496 Engolir e evoluir. Que monstro é esse? Olhando para o aparecimento repentino de seu, a expressão de 17 ficou feia. As pupilas verticais semelhantes insetos do outro olhavam como se estivessem olhando para a comida. 17, 18, finalmente te encontrei. Vamos nos fundir em um só.
Seu estreitou os olhos e disse com uma risada alta enquanto seu corpo horrível, parecido com uma cigarra, rapidamente corria até 17 e 18. Ao ver o cara horrível aparecer de repente na frente dele e dizer que queria se fundir com ele, o coração de 17 disparou e ele imediatamente explodiu em uma raiva indescritível, gritando com raiva. De onde veio esse réptil? Ousou me espionar? Deve estar cansado de viver. Cuidado, esse cara não é simples. 18 ficaram lado a lado com 17. Hoje é um dia memorável, logo vou me transformar em forma perfeita. Seu ignorou o grito do 17 e ainda murmurava para si mesmo. Vendo que ele foi ignorado, 17 ficou sombrio como água, e estava prestes a dar um passo à frente para lhe dar uma lição quando uma fina lâmina de energia voou do céu. De repente, uma aura gelada os envolveu, fazendo tanto 17 quanto seus se assustarem. Quem é? Seu gritou irritado e levantou a cabeça para olhar a pessoa que havia chegado. Suas pupilas de repente se encolheram em uma linha vertical. Então, é você, o Namekiano chamado Piccolo. Quer me impedir de absorver 17 e 18? Meu nome é Ma Junior. Piccolo tirou o chapéu e a capa e se soltou. Você não se chama Piccolo. Quando você mudou seu nome? De qualquer forma, não é importante. Já que você quer me impedir de me transformar em forma perfeita, então você é meu inimigo, disse seu com voz rouca. Piccolo é meu nome antigo. Eu sou só um Namekiano que está morando lá fora. Ele disse com voz profunda. O Piccolo atual se fundiu com o antigo Kami e recuperou a aparência real de um Namekiano. Inteligente, poderoso e misterioso, Piccolo parece completamente diferente. Morra. Seu rugiu. Swish. Depois que os dois conversaram, Seu e Piccolo se moveram ao mesmo tempo. Por um tempo, imagens residuais semelhantes a relâmpagos estavam por toda parte, e sons de estrondos sônicos vinham de todos os lugares. Bang, bang, bang. A montanha tremeu e, sob o ataque da enorme energia, começou a causar um colapso. As ondas do ar estavam em alta intensidade, e a areia amarela preenchia o céu. As correntes se espalharam e, como se fosse o fim do mundo, logo afogaram a linha de visão. Enquanto as pessoas envolvidas, 17 e 18, flutuavam no ar, olhando para Piccolo e Seu em batalha, seus rostos revelando expressões chocadas. Ei, tem algum engano? Quando Piccolo se tornou tão poderoso? E aquela criatura estranha, é perigosa demais. 17 achava difícil acreditar. A força que Piccolo demonstrava era completamente inconsistente com a informação. Nessa época, ele começou a reclamar do Dr. Gero. Como ele coletou as informações? Goku e Vegeta eram muito mais poderosos do que disseram, e até o Piccolo é muito poderoso. Felizmente, eles não lutaram contra Piccolo assim que acordaram. Caso contrário, nunca teriam a chance de escapar ilesos. 17, 18, prestem atenção, a energia dos dois está acima de vocês dois. Esconda-se bem longe quando encontrar eles. 16 ligou o detector, e sua expressão rígida e apagada ficou séria. Entendido. 17 gritou, não de bom humor. É realmente constrangedor. Os dignos androides terão momentos muito difíceis. Isso era completamente diferente do olhar animado e cheio de energia de quando ele acabara de acordar. Os belos olhos de 18 encararam a criatura verde parecida com um inseto e o aviso de Xiaoya soou em sua mente. Ela mordeu o lábio e disse, esse inseto é o androide que quer nos engolir para completar sua evolução. Vamos ficar bem longe dele. Mas para onde podemos fugir? Por que não vamos procurar o Xiaoya? 18 disse com voz fria. 17 olhou para a irmã mais velha atordoado, e de repente percebeu que 18 havia se tornado diferente desde que acordou. Ele curvou os lábios e disse, você pode ir se quiser. Não vou pedir ajuda nem que seja engolida. Por quê? Você. 18 ficou bravo. Porque ele é tão teimoso se é uma questão de vida ou morte. Cuidado. 17 gritou de repente e empurrou 18 para longe. Nesse momento, Seu correu até ele enquanto a cauda grossa atrás das costas se estendia em forma de trombeta, e ele colocou uma mão na cabeça de 17, tentando absorvê-lo. 18 ficou atordoado e foi rapidamente resgatá-lo, mas foi lançado por uma bomba de energia de Seu e jogado contra uma crista montanhosa distante. 17, deixe-me absorver você primeiro. Seu riu loucamente, e a cauda atrás dele acelerou sua velocidade de engolir, mas nesse momento 16 atacou. Um par de braços grossos e fortes agarrou diretamente a raiz da cauda e puxou com força,
fazendo uma grande parte da cauda se partir. Tosse, tosse. 17 lutou para sair da seção cortada da cauda e tossiu violentamente. Quem é você? Seu olhou para o 16 com cautela e vasculhou todas as informações, mas não encontrou registro de 16. 16 ignorou seu e se virou para 17 e 18 e disse: Esse cara é muito perigoso. Você deveria sair imediatamente. É melhor ir procurar aquele Saiyajin chamado Chiaya. 17 abriu a boca e quis dizer algo, mas parou. A experiência que acabou de fazer ele experimentar o gosto da morte, e no fim parou de tentar ser corajoso. Ele ficou em silêncio junto com 18, pronto para partir. Droga, nem pense em ir embora. Torne-se obedientemente meu alimento. Seu rugiu furioso, e uma aura vasta e poderosa se ergueu, formando ondas e se espalhando em todas as direções. O chão rachou, as pedras voaram para cima e rachaduras sinuosas apareceram. Comigo aqui, pode esquecer de engolir eles. O grande corpo de 16 apareceu diante de seu, ignorando completamente a aura de seu. Não, não, vim para essa era com muita dificuldade. 17 e 18 estão bem na minha frente. Como eu poderia desistir tão fácil? Seu estava frenético enquanto a aura negra e matadora se espalhava. Era como se mais de 10 coleiros estivessem funcionando ao mesmo tempo. A temperatura escaldante caiu repentinamente para cerca de 10 graus. 16. Esse androide é a fonte de todo desastre. Vamos unir forças para matá-lo. Piccolo sobrevoou e parou ao lado do 16. Após se fundir com o antigo Kami, a força de Piccolo aumentou muito. No entanto, ao enfrentar seu, que havia absorvido a essência de incontáveis seres vivos e tinha muitas linhagens, ele ainda estava em desvantagem. Para eliminar seu, ele propôs unir forças com o Android 16. Unindo forças para me matar? Hoje, devo absorver 17 e 18, e quem tentar me impedir vai morrer. Seu disse. Solar Flare. De repente, seu colocou as duas mãos na testa e gritou alto. Uma luz brilhante e deslumbrante apareceu de repente, como um sol branco e escaldante, cortando os olhos de todos. Não é bom. Não vou deixar você fazer o que quer. 17, vamos nos fundir. Seu riu arrogantemente. Quando todos ficaram temporariamente cegos, ele pulou na frente do 17 e a cauda atrás dele se contorceu. Uma nova cauda viscosa cresceu, que se abriu em forma de trombeta antes de sugar 17 para dentro. 17. Vendo 17 sendo absorvido, 18, que estava ao lado de 17, ficou pálido de medo e gritou furioso antes de atacar seu repetidas vezes. Em uma bola de fogo vermelho escura emitindo arcos elétricos azuis, uma figura podia ser vista vagamente. Seu estava escondido intacto na bola de fogo. Escudo de energia. A surpresa passou pela mente de 18, e ela disse surpresa. Dragon Ball Legend capítulo 497 Submundo Janemba Bacel, que havia absorvido 17, abriu os braços embriagado e seu corpo brilhava cada vez mais. Os músculos por todo o seu corpo se contorceram e ficaram cada vez mais fortes. Seu corpo pequeno ficou robusto. Ah, esse é meu novo poder. Ele abriu a mão e, sentindo a força completamente diferente, seu ficou chocado. A energia de sua forma semi-perfeita havia mais que dobro em relação a antes. Desde que ele absorva 18, ele alcançará a forma perfeita que tanto deseja. Droga, ele conseguiu absorver 17. Com uma expressão fria no rosto, Piccolo socou forte no chão. A energia dele já está acima de mim. 16 ficou em silêncio enquanto encarava seu. Do outro lado, Vegeta, que já havia saído da câmara do tempo hiperbólica, se transformou em Super Saiyajin e estava correndo para lá. De repente, ele sentiu a energia aterrorizante vindo do horizonte. Finalmente o achei. É o androide seu? Vegeta bufou friamente e uma expressão indiferente apareceu em seu rosto. Ei, esses são aqueles androides. Hã? Até o Ki do Piccolo ficou muito mais forte. Mas para mim, a força deles não faria muita diferença. Agora eu sou o Super Vegeta. Não importa quem seja, limpe o pescoço e espere obedientemente que eu tire suas vidas. Depois de sair da câmara do tempo hiperbólica, Vegeta havia superado o reino dos Super Saiyajins, e ele, que ganhou nova força, se gabava de não ter mais rivais. Agora ele iria retribuir a humilhação que os androides lhe deram em dobro. E a melhor forma de retribuir é com a vida deles. Pensando com confiança, Vegeta acelerou com o Oshi, deixando para trás uma cauda dourada ardente atrás de si,
e como um raio perfurando o vazio, desapareceu. Enquanto a Terra estava atolada em uma batalha feroz, olhe para o submundo e o inferno. O inferno é um lugar para onde seres malignos vão depois de morrerem. Para cada ser vivo, a aparência do inferno também é diferente. Para alguns, é um deserto seco, para outros, é belo como o céu, mas para as almas que entram aqui, é sempre o lugar que acharam mais insuportável. Aqueles que gostam de destruição, veem o céu, e aqueles que gostam de belas paisagens, veem desertos. Tudo é o oposto do estado mental deles. No local onde muitos espaços convergem, uma nuvem de fumaça vermelha como sangue flutua no ar. A fumaça era como névoa e não neblina, vermelha sangue e não vermelha sangue. Olhando com atenção, ela se fundiu com o terreno estranho e estava se expandindo cada vez mais. Não sei quanto tempo faz, talvez um ano ou talvez um segundo. A fumaça vermelha como sangue convergiu em uma bola e depois ficou cada vez mais sólida. Gradualmente, uma figura borrada apareceu no centro. De repente, uma pequena rachadura se formou na fumaça vermelha sangue e as rachaduras começaram a aparecer. Eles rapidamente se espalharam por toda parte nas nuvens gasosas vermelhas como sangue. Bang! A nuvem vermelha como sangue explodiu. Uma figura amarela apareceu no inferno. A figura amarela era gorda, como uma verruga enorme com 4 membros e uma cabeça crescendo no topo. Ele tinha uma expressão confusa, mas seu corpo inteiro estava coberto de buracos negros. Bah! Bah! Janemba! Já! O cara gordo caiu do ar e caiu em uma pedra nua. Então, com um olhar convencido, olhou para o espaço ao redor e gritou. Uma energia maligna pura se espalhou como ondas sonoras. Onde quer que fosse, fazia o céu e a terra virarem de cabeça para baixo. Além do inferno, o submundo também era completamente caótico. O rei do inferno estava sentado em uma cadeira alta julgando uma alma. De repente, um ki maligno penetrou a dimensão do submundo e foi transmitido diretamente para seu escritório. O rei do inferno caiu da cadeira e gritou envergonhado, não é bom. Algo grande aconteceu, diga rápido ao carcereiro para estabilizar a ordem no inferno. Janemba! Janemba! Janemba murmurou, como um bebê recém-nascido sem muito bom senso. Sua palma alcançou o vazio enquanto um buraco de minhoca se abria no inferno, e então, em outro lugar, sua mão se estendeu de outro buraco de minhoca. Janemba brincava de forma travessa. Depois de muito tempo, ele se cansou de brincar e entrou em um buraco de minhoca. Após o desaparecimento de Janemba, uma figura vermelha apareceu onde ele nasceu. Há hectares e hectares. Atrair esse cara para o mundo dos vivos deve haver ganhos inesperados. Pelo menos posso conseguir alguns materiais utilizáveis. Mira caiu na risada, seus olhos escarlates brilhando com uma luz fria. Então seu corpo se tornou incorpóreo antes de desaparecer gradualmente. Planeta do Grande Kai. Os especialistas do céu estavam treinando aqui. De repente, o corpo do Grande Kai tremeu. Uma aura sombria e fria surgiu do nada. Grande Kai duvidou do céu dourado, sem saber o que aconteceu. Nesse momento, os soldados fantasmas do submundo chegaram ao planeta do Grande Kai, trazendo notícias do Rei do Inferno. Ao ouvir a notícia, o rosto do Grande Kai assumiu uma expressão horrível, e ele tirou a bola de cristal para observar a situação no submundo. Naquele momento, o submundo estava em completo caos por causa de Janemba, mas quem o causou já havia deixado o submundo e estava indo para fora, em direção ao céu estrelado. Crise, uma grande crise. A barba grinta de Grande Kai tremia, sua testa pingando gotas brilhantes de suor. Acabou. Isso é algo que nunca aconteceu antes. A energia maligna do submundo se reuniu, dando origem a uma criatura maligna sem precedentes. Grande Kai olhou para os poucos vislumbres da aparência de Janemba através da bola de cristal e imediatamente determinou sua identidade. O corpo composto por pura energia maligna era óbvio demais. Com uma criatura maligna tão poderosa, ninguém no submundo ou no céu pode subjugá-lo. E o pior ainda é que ele está indo para o mundo dos vivos. Enquanto ele acabou de nascer, ele deve ser destruído, senão as consequências serão desastrosas. Murmurando para si mesmo, o bom humor do Grande Kai desapareceu imediatamente. Ele já ouvira antes que o demônio maligno havia aparecido em tempos antigos e trazido uma catástrofe sem precedentes para todo o universo. Agora que essa criatura maligna apareceu novamente, se não for resolvida, talvez seja mais assustadora do que a catástrofe daquele ano. Não, a criatura maligna é definitivamente mais aterrorizante que os demônios, pois é feita de pura escuridão.
A energia maligna do submundo ainda não foi completamente purificada. Ah! Com um suspiro, o grande Kai imediatamente entrou em contato com os Kai lá embaixo. Planeta do Kai do Norte. Norte Kai estava deitado em uma rede dormindo. Desde que Frieza morreu no planeta Namek, Norte Kai ficou muito relaxado e tem dormido profundamente. De repente, um rugido do grande Kai ecoou em seus ouvidos. Norte Kai tremeu e caiu da rede. Grande Kai, por que está me procurando? Kai, algo grande aconteceu. O que está acontecendo? Os outros 3 Kai também participaram da chamada. Uma criatura maligna apareceu no submundo. Agora, ele deixou o submundo e entrou no mundo dos vivos. Você deve sempre prestar atenção, pois talvez ele vá para um campo estelar sob sua jurisdição. Esse cara é muito perigoso, incontáveis vezes mais perigoso que o Bojack. O quê? Uma criatura maligna. Todos os Kai ficaram assustados. Durante todo o tempo de trabalho, não haviam encontrado nenhuma criatura maligna, mas pela descrição do grande Kai, podiam imaginar a ameaça de Janemba. Se ele fosse ainda mais perigoso que Bojack, então eles não tinham escolha a não ser prestar atenção. Na verdade, o que eles não sabem é que Bojack nem pode ser comparado a Janemba, já que nem mesmo Majin Buu é páreo para Janemba em sua forma final. Dragon Ball Legend capítulo 498 Forma perfeita da célula. Os chamados ignorantes são destemidos. Os 4 Kais nunca tinham visto o terrível Janemba, então estavam pensando em como eliminá-lo. Quando soubessem a verdadeira força de Janemba, talvez ficassem preocupados se o universo seria destruído ou não. Após terminar a conversa com o grande Kai, os 4 Kai entraram em ação, respectivamente. Além de procurar o paradeiro da criatura maligna, eles também precisam mobilizar os especialistas em seus respectivos domínios para formar um exército capaz de destruir a criatura maligna. Será que os Saiyajins do planeta Unsan estão dispostos a contribuir? Esse era o pensamento na mente de Ast Kai. Depois de ver o Saiyajin do planeta Ongsan agir e eliminar Metal Bojack, Ast Kai tem sido reservado sobre o planeta Ongsan, chegando até a permitir a liberdade. Na verdade, eles já são tão poderosos que ultrapassam a jurisdição do Kai. Mas ao enfrentar uma criatura maligna mais forte que Bojack, ela só podia ir até a porta deles para pedir ajuda com a pele grossa. Comparado a Ast Kai, Norte Kai era muito mais relaxado. Até o malvado Frieza foi morto no planeta Namek. É difícil pensar que há alguém que Goku e os outros não possam matar. E, se Goku e os outros estiverem dispostos a agir? Pensando nisso, Norte Kai começou a direcionar seu olhar para a Terra, mas imediatamente desmaiou no chão quando uma aura assustadoramente maligna vinha da Terra. O corpo inteiro de Norte Kai tremia como se tivesse caído em uma caverna gelada. O corpo de Norte Kai estremeceu e ele gritou: "O que está acontecendo? Por que um cara tão maligno apareceu na Terra?" Mas a desgraça não vem sozinha. Naquele momento, o grande Kai comunicou novamente: "Kai do Norte, você deveria tomar cuidado. Essa criatura maligna já apareceu no universo e está indo para a área norte." Cortando a comunicação, Norte Kai ficou ali parado, meio idiota. Eu sou realmente azarada. Na observação, depois que Vegeta deixou a câmara do tempo hiperbólica, Goku e Gohan entraram para o treinamento. Shiara e outros estavam sentados na praça do mirante. Shiara tirou mesas, cadeiras, bancos e uma grande quantidade de comida do espaço dimensional, e então começou a comer sob os olhos de todos. Quem não sabia teria pensado que estavam fazendo um piquenique ali. Trunks, faça seus movimentos um pouco mais coordenados, não fique muito rígido. E Tien-Shan, Xiaotsu, não sejam tão cautelosos e ataquem com tudo. Trunks não é tão fraco assim. Shiaya segurou metade de uma melancia enquanto a pegava com uma colher e a levava à boca. Sim. Trunks, Tien-Shan e Xiaotsu responderam e continuaram lutando ferozmente. Por um tempo, várias cores de relâmpagos e fogo se espalharam. Um vento forte rompeu e enorme pressão fez as árvores dos dois lados do mirante se curvarem. Suspiro, olha, Tien-Shan e os outros estão ficando cada vez mais poderosos. Kuririn exclamou admirado do lado. Você também não é muito mais fraco. O mestre Roshi ensinou a vocês tanto surpresa de choque de trovão quanto onda de contenção do mal. Yancha se exercitava enquanto falava com inveja. Estou pensando em uma forma de combiná-los com o disco destruidor, mas ainda não tenho nenhuma ideia. Falando nas habilidades únicas ensinadas pelo mestre Roshi, Kuririn estava cheio de sorrisos. De repente, uma aura maligna e majestosa se espalhou do mundo mortal.
Uma ondulação apareceu no céu, fazendo até o vigia tremer levemente. Trunks e Tien Shinhan gesticularam com as mãos, com rostos sérios enquanto olhavam ao redor. Logo uma aura gelada e assustadora se espalhou, a pressão horrível atacando seus corações com força. Exceto por algumas pessoas como Xiaya, Xiling e Mieres, os outros não conseguiram evitar um olhar horrorizado. Que aura maligna poderosa! Além disso, esse Ki é realmente misturado com o Ki do Goku. Além disso, tem também o Ki do Piccolo, meu Deus, e até o Ki do Freeza. A expressão de Kuririn ficou instantaneamente sombria. Ele não conseguia entender o que poderia ter acontecido lá embaixo. O Ki de tantas pessoas diferentes estava misturado. É simplesmente impossível. Ele se transformou em sua forma perfeita. Xiaia levantou a cabeça enquanto um brilho intenso brilhava em seus olhos, e então, com uma expressão calma no rosto, continuou comendo a melancia. Como isso pôde acontecer? Piccolo e Vegeta já foram para impedir isso, como Seu ainda pode alcançar a forma perfeita? Trunks disse incrédulo. Xixi disse irritada, é por causa daquele orgulhoso Vegeta. Para testar sua força, ele permitiu que Seu absorvesse Android 18 e também bloqueou 16 e Piccolo de interferirem. Vegeta. Kuririn arfava por ar, pingando suor frio. Todos também ficaram boquiabertos, e de repente lembraram, Vegeta não é exatamente uma pessoa assim? Fazendo as coisas independentemente das consequências. Como poderia ser? Aquele Vegeta. Trunks estava particularmente irritado. Ele veio a este mundo para evitar a crise, mas Vegeta. Como ele ousa fazer isso? Trunks de repente se sentiu impotente. Esse é o lendário companheiro de equipe parecido com um porco. Ele realmente não consegue fazer nada direito. O orgulho de um Saiyajin não deveria ser expresso em uma área assim. Não é hora de responsabilizar alguém. Tien Shinhan não pôde deixar de suspirar ao dizer, Semi-Perfect Seu já era mais forte que o Android 17. Agora que ele absorveu tanto os 17 quanto os 18, ele ficou mais difícil de lidar. Ao ouvir suas palavras, todos começaram a suar frio. Aquele idiota do Vegeta, ele deixou o Seu absorver 18. Ei, dessa vez ele era inteligente demais para o próprio bem. Como ele vai lidar com a célula da forma perfeita? Vamos ver, logo ele vai ficar envergonhado. Foi Miers quem falou. Ela conheceu 18 e teve uma boa impressão daquela garotinha bonita. A arrogância de Vegeta causou grandes problemas desta vez. Quando todos ouviram, não puderam evitar assentir. Não é verdade? A célula atual é assustadoramente forte, e talvez esse Vegeta, a causa de tudo isso, não esperava isso no começo. Agora, parece que ele vai perder de novo. Professora Xiaia, por favor, tome providências para deter Seu. Agora, ninguém é páreo para ele. Trunks implorou com uma expressão envergonhada no rosto. Afinal, a causa dessa situação era seu pai Vegeta. Xiaia se apoiava na cadeira, mexendo os dedos constantemente. De repente, ele disse, Xiling, você vai pegar o 17 e o 18 do estômago do Seu e depois traga os androides aqui. Não interfira no resto. Isso vai ensinar uma lição para o Vegeta. Falou calmamente, mas desta vez estava um pouco irritado. O que o Vegeta está fazendo? Orgulho excessivo é vanidade, e vanidade excessiva é tolice. Na obra original, muitas vezes Vegeta era empurrado para um impasse mesmo em uma boa situação. Embora isso seja necessário para a trama, pelo menos ele deveria ter algum que. Inesperadamente, ele ainda está assim aqui. Xiaia queria perguntar, você é realmente um agente disfarçado enviado pelo inimigo para se infiltrar na equipe do protagonista? Parece que, ao enfrentar um inimigo poderoso no futuro, também preciso me preocupar se o Vegeta vai correr para ajudar o inimigo. Após receber as instruções de Xiaia, Xiling deu um sorriso encantador como uma flor de pêssego na primavera, trazendo uma fragrância refrescante, e imediatamente a pressão na cabeça de todos desapareceu. Deixa comigo. Xiling sorriu e imediatamente saiu de lockout com transmissão instantânea. No campo de batalha caótico do mundo mortal, o corpo de Vegeta estava coberto de cicatrizes e a aura que tremelusia em seu corpo havia se apagado. O seu animado ele permitiu que Seu engolisse 18 e alcançasse a forma perfeita, sentindo-se invencível. Ele achava que poderia derrotar Seu facilmente, mas para sua surpresa não conseguiu revidar na frente do Perfect Form Seu. Desde o início da batalha, ele estava sendo suprimido. Desgraçado. Vegeta ofegou, seu corpo enterrado profundamente no chão. Aquele idiota do Vegeta.
Piccolo rugiu furioso em seu coração, seus olhos brilhando com uma luz fria. Se pudesse, ele realmente queria matá-lo. Só por causa da arrogância de Vegeta, a excelente oportunidade foi completamente perdida, sem contar que agora eles terão que enfrentar uma situação muito mais grave. Vamos recuar primeiro. Perfect Form Seu não é mais alguém com quem podemos lidar. 16 abaixou a cabeça e disse. Engolir 17 e 18 fez surgir intenções assassinas pela primeira vez em seu coração. Piccolo olhou para 16 e assentiu sem dizer uma palavra. A situação atual estava além do controle deles. Eles precisavam torcer para que Goku e os outros pudessem derrotar Seu depois que eles saíssem da Câmara do Tempo Hiperbólica. Em frente a eles, a célula da forma perfeita aquecia. A troca de momentos nem sequer contou como aquecimento, mas fez com que ele gradualmente entendesse sua força. Ele se tornou viciado em sua poderosa força. Dragon Ball Legend capítulo 499 Cuspindo que engoliu Perfect Form Seu havia abandonado sua aparência feia e inseto. Ele não era tão bruta quanto Semi-Perfect Form. Em vez disso, ele havia se tornado muito bonito. As asas pretas em forma de leque estavam grudadas nas costas, e a cauda havia sido retraída. Seu rosto bonito herdou a maldade de Freeza e um corpo robusto como Goku e Vegeta. Ambos os olhos dele estavam cheios de maldade. Os cantos da boca dele se ergueu levemente. Seu mostrou confiança como um vencedor e deu um pequeno passo à frente. Sua figura ficou borrada e então apareceu na frente de Vegeta, que não conseguiu reagir, se abaixou e deu um soco no estômago de Vegeta. Então ele se moveu rapidamente para o lado, dobrou os cotovelos e bateu impiedosamente na parte dura e afiada das costas de Vegeta. Bang! Ah! Com um grito de arrepiar, Vegeta cuspiu sangue e seu corpo inteiro ficou profundamente enterrado na areia e nas pedras. Ele também saiu automaticamente do estado Super Saiyajin, seus olhos ficando turvos. Vegeta! Não há chance, Vegeta está morto. Piccolo e 16 queriam ir até ele salvá-lo, mas não conseguiam chegar nem um pouco perto de seu. Um poderoso campo de que os bloqueava, impedindo-os de se aproximar. TSC, este é o príncipe do Saiyajin. Que vergonha! Seu fez um TSK balançando a cabeça, então agarrou a cabeça de Vegeta com desprezo e o jogou para fora com força. PFFF. Vegeta espirrou mais um gole de sangue antes de desmaiar de relutância. Ei, isso deve ser uma lição suficiente. Rindo, uma figura bela e sedutora apareceu ao lado de Vegeta antes de caminhar passo a passo em direção à célula da forma perfeita. Cabelo loiro, você também é Saiyajin? Seu ficou surpreso, já que não havia nenhuma descrição relacionada a ela em seus dados, mas então riu com um olhar indiferente. Embora não houvesse informações sobre a garota nos dados, ele que derrotou um Super Saiyajin não teria medo de ninguém, confiante em sua forma perfeita. Sim, eu também sou um Saiyajin. Dando um leve sorriso, Xiling levantou a cabeça e olhou para Perfect Form Seu. Ele estava bem depois de alcançar a forma perfeita. Xiling, tome cuidado com o seu. Piccolo não pôde deixar de gritar, nunca tendo visto as habilidades de Xiling. Xiling acenou com a mão. Não se preocupe, é só um pequeno com 4 bilhões de poder de batalha. Ela não estava nem um pouco preocupada, pois a energia de seu era apenas uma fração de seu poder de batalha. Piccolo não soube o que dizer por um momento. Então, ela é Xiling. Ela é muito forte e insondável. Igual àquela mulher chamada Mieus, disse 16, atordoado, porque o detector em seu corpo estava inconsciente novamente. Sério? Seu oponente é Perfect Form Seu. Não se preocupe. 16 parecia sério. Mulher arrogante, talvez você não conheça a minha força. Quando enfrentei o Vegeta agora há pouco, nem usei metade do meu poder e ele foi derrotado. Não serei misericordioso porque você é mulher. Seu caiu na risada alta. Seus olhos dourados claros mostravam um frio sanguinário. Como ele disse, ele não vai se conter, por causa do gênero de seu oponente. Já que a presa se entregou na frente dele, ele certamente vai morder a presa. Sua personalidade ainda é afetada pela linhagem Saiyajin. Se fosse Freeza, talvez ele tivesse chance de lutar comigo enquanto falava, mas para você, você não teria chance. Dizendo isso, Xiling liberou um pouco de sua aura. De repente, uma Ki mais forte que o de seu subiu como um tornado. A terra tremeu e as montanhas, rios e o mirante foram todos afetados. Piccolo, que estava mais perto, abriu a boca boquiaberta, atônito, com uma expressão surpresa no rosto.
E depois de muito tempo, exclamou, quem diria que ela seria tão poderosa, quase superando o seu. Realmente não há ninguém fraco em toda a família deles. Piccolo, que herdou as memórias do velho Kami, lembrava da jovem que veio à Terra com Chiaia décadas atrás. Quem diria que ela se tornaria uma super especialista em apenas algumas décadas? De olho, o Ki de Xiling se espalhou e de repente sobrecarregou o Ki de Seu. Este é o Ki de Xiling. Tão poderosa, ela não é mais fraca que a célula da forma perfeita. Trunks ficou tenso. HMPH, isso não é toda a força da mãe. Xiang, que estava sentado no chão, murmurou, mas sua voz era tão suave que poucas pessoas o ouviram. De pé em frente a Xiling, Seu foi a primeira a suportar a maior parte de sua força. Poderoso. Uma Super Saiyajin feminina é muito rara, o Ki dela é quase igual ao meu. Mas em termos de força física, o corpo feminino naturalmente não tem vantagem. Seu tinha uma expressão grave no rosto. Embora suas palavras fossem cheias de confiança, ele sentia um medo profundo por dentro. Essa mulher sobre quem ele não tem nenhuma informação é muito mais difícil de lidar do que imagina. Ei, já basta lidar com você. Dizendo isso indiferente, Xiling bateu a perna e desapareceu. Então, antes que alguém pudesse reagir, ela apareceu a menos de 3 metros de Seu. Tão rápido. O coração de Seu disparou e, de repente, ele teve uma sensação sombria e rapidamente se virou para desviar. Swish era uma imagem residual quando outro Xiling apareceu de repente atrás dele. Como é que há dois deles, uma imagem residual? A mudança repentina deixou Seu nervoso. Ele olhou para os dois Xiling para determinar qual era real. O Alala, um tal de Xiling, pulou e atacou. Seu reagiu rápido e desviou com agilidade. Nesse momento, a outra Xiling abaixou o corpo, avançou alguns passos, fechou os punhos e os bateu no estômago de Seu. Como um trem passando por cima dele, os punhos de aço, cheios de poder, afundaram no estômago de Seu. Bang! O estômago de Seu afundou e suas costas se projetaram para fora. Ambos os olhos vermelhos se arregalaram e uma sensação nojenta se espalhou pela cavidade abdominal. O rosto de Seu ficou feio e ele ficou com uma expressão louca. Por quê? Eu claramente desviei do seu ataque. Sim, por quê? Nem o Piccolo e o 16 conseguiam entender. Ele claramente havia desviado do ataque do corpo real, então por que o ataque ainda o alcançou? Eles não sabiam que Xiling havia aprendido a habilidade secreta de clonagem do planeta Yardrat, assim como a transformação real e irreal do planeta Metamor. As duas habilidades usadas com o poder de batalha eram simplesmente impossíveis de defender. Xiling riu e não respondeu, então mudou o ângulo e novamente socou o estômago de Seu. Ela desceu e estendeu os braços. Trazendo consigo uma luz brilhante e fluida, o punho de Xiling atingiu o estômago de Seu com vários socos contínuos. Os olhos deste último se arregalaram, seus globos oculares mostrando traços distintos de sangue. A sensação fria apareceu novamente, acompanhada de um grito arrepiante. Seu cuspiu 18 da boca e voltou à sua segunda forma. Impossível, como eu voltei de volta. Seu olhou para as mãos com expressão vazia e, com a mente à beira do colapso, gritou com uma expressão louca no rosto. Desgraçado, eu vou te matar. Ótimo, Seu voltou ao normal, ele não está mais em forma perfeita. Ao ver Seu voltar ao normal, Piccolo se sentiu aliviado. A célula que havia voltado à forma semi-perfeita era apenas um pouco mais poderosa que 16. Então, como ele poderia ser igual a Xiling ainda assim? Depois, Xiling usou novamente a mesma técnica e imediatamente Seu foi derrubado para a forma imperfeita. 17 também foi cuspido. Dragon Ball Legend capítulo 500 morreu. Após o resgate dos 17 e 18 anos, Seu foi derrubado diretamente para sua forma imperfeita inicial. Depois que ela acenou com a mão e o socou até ele ficar meio morto. Xiling parou de atacar, pegou o 18 e disse para Piccolo e o 16, você pega o 17 e o Vegeta. Estamos indo embora. Xiling, por que não estamos cuidando do Seu? É melhor matá-lo completamente. Uma luz fria brilhou nos olhos de Piccolo. Não é da minha conta. Deixe-o para Kakarot. Eles não estão treinando muito para derrotar o Seu. Intervim para resgatar o 17 e o 18. Pode ser considerado como pagar pelo comportamento estúpido do Vegeta. Mas... Piccolo suspirou, mostrando relutância no rosto. Se Seu ficar na Terra, quem sabe quantos terráqueos inocentes morreriam por suas mãos. Como um Namekiano que se fundiu com o velho Kami,
Piccolo não suportava isso. Para aqueles que morreram, eles podem ser ressuscitados com esferas de dragão. Xiling não se importa muito com a vida ou morte das pessoas na Terra. De qualquer forma, as esferas do dragão podem ser usadas para ressuscitá-los. Se eles conseguirem usar o seu para treinar alguns especialistas fortes, será benéfico para a Terra. As esferas do dragão desapareceram. Não, as esferas do dragão da Terra se foram, mas podem ser criadas novamente. Não é bom simplesmente deixar o inimigo ir assim, disse 16 de repente. 16 é gentil e raramente fala sobre matar, mas a ação de deixar seu não é adequada para ele. Isso só vai prejudicar mais pessoas. Matar um para salvar milhares, independentemente de tais valores, estão corretos ou não. Nesse momento, 16 tiveram que exercer tal julgamento de valor. Xiling olhou diretamente para o 16 e pensou por um tempo. De repente, ela sente que o que 16 disse estava certo. Por um lado, ela e Xiaoya não têm medo de seu se transformar em sua forma perfeita, pois obviamente podem matá-lo, mas por outro, só deixaram seu viver porque, a princípio, só queriam ser espectadores e aproveitar o jogo interessante desde o início. Mas deixar seu viver como alguém que pode representar uma ameaça, ela não deveria cometer erros como Vegeta. Olhando para a cela rastejando no chão, Xiling assentiu. Você está certo. Como seu me encontrou, ele não deveria ser mantido vivo. Então eu vou matar o seu. Quando Kakaroto perguntar, você mesmo explica. Claro. Por favor. Piccolo e o 16 ficaram radiantes e ambos assentiram. Enquanto conseguirem matar seu, estão dispostos a pagar qualquer preço. Xiling assentiu para eles e recolheu uma bola de energia brilhante na palma da mão antes de bater nela em seu. Houve um estrondo abafado quando o chão afundou de repente. A montanha não suportou e desabou, espalhando uma nuvem de poeira. Um enorme poço em forma de anel, com 100 metros quadrados, apareceu naquele local. Uma grande quantidade de energia passou por outro lado. Vários quilômetros de área, o que causou um surgimento de fissuras cruzadas e cheia de rachaduras. Ela retirou as palmas das mãos. Seu foi esbofeteado em pasta de carne por Xiling. Seu núcleo estava despedaçado e ele não poderia estar mais morto. Vamos. Dizendo isso em voz baixa, Xiling levou 18 e se teleportou. Piccolo e 16 olharam fixamente para seu, que havia virado pasta de carne, e balançaram a cabeça. Sem mais sentir o que disseu, eles ficaram aliviados, carregaram 17 Vegeta e voaram em direção ao Lookout. Logo após desaparecerem, uma figura vermelha emergiu do vazio, seus olhos vermelhos sangue gelados olhando para a pasta de carne bem cozida no chão que soltava fumaça negra, e disse suavemente, outro androide estranho. Bem, ao contrário de Janemba, ele integrou muitas linhagens. Ele pode me inspirar para meus planos futuros. Ela esticou o dedo e apontou para a pasta de carne. Um pedaço dos restos carbonizados de tecido foi recolhido em sua mão. Então, pensando um pouco, ela lançou um cristal vermelho sangue. Imediatamente, como se tivesse sentido o cheiro da comida, a carne macia no chão se contorceu ao redor do cristal como núcleo e rapidamente se transformou em uma almôndega do tamanho de um punho. Um Janemba não é, androide seu. Deixe-me ver se há algum valor em produzir uma forma de vida que seja a fusão de linhagens sanguíneas. Dizendo isso com voz grave, Mira olhou para a célula de almôndega como se estivesse olhando para uma formiga. Mestre. A almôndega cresceu e se transformou em uma célula de forma imperfeita, que chamou Mira respeitosamente. A célula atual parecia semelhante à da forma imperfeita, mas seu corpo inteiro estava cercado por gás negro e seus olhos haviam ficado vermelhos. Cresça à vontade. Deixe-me ver até onde uma forma de vida de fusão pode alcançar. Mira ordenou a seu. Sim, mestre, as células do meu corpo já registraram o estado de forma perfeita. Desde que eu receba seres vivos suficientes, logo poderei reverter a forma perfeita e até fazer um avanço mais poderoso. Seu olhou respeitosamente para Mira, como se tivesse sido doutrinado. Seus olhos estavam cheios de fanatismo por Mira. Assentindo levemente, Mira olhou para seu calmamente, acenou para ele e desapareceu gradualmente no vazio. Depois que Mira saiu, seu se endireitou, seu corpo inteiro exalando um ki demoníaco maligno. Preciso engolir e matar ainda mais formas de vida e então ficar mais forte. Quando eu alcançar a forma perfeita de novo, aquela mulher Saiyajin, 17, 18 anos e Trunks. Todos morrerão nas minhas mãos. Mas por enquanto, antes de ficar mais forte, preciso me esconder.
Seu revirou os olhos e escondeu o ki em seu corpo. Então seu corpo brilhou e rapidamente correu para uma floresta, desaparecendo. Brum. 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 À meia-noite, o palácio em Central City estava iluminado. Um guarda invadiu apressadamente a sala de descanso do rei. O que houve? Por que você está tão em pânico? O rei colocou os óculos e perguntou ao guarda quem havia invadido. Vossa Majestade, esta é uma informação urgente que acabou de ser transmitida. O guarda entregou o documento contendo a informação. O quê? Tudo isso aconteceu em um dia. Após ler o documento, o rei falou apressadamente. Sim, em um dia, 15 cidades da região sul enfrentaram uma crise devastadora e todos os 1,2 milhão de habitantes desapareceram completamente. Este é um evento sem precedentes. O guarda relatou com sinceridade. O que aconteceu na região sul foi sensacional demais. 15 cidades foram transformadas em cidades fantasmas em um dia. Todas as pessoas que moravam lá estavam desaparecidas. Quando os investigadores entraram, só viram roupas e coisas parecidas com pele humana espalhadas pelo chão, o que indicou que era mais uma catástrofe. 1,2 milhão de vidas. Os olhos do rei estavam opacos enquanto ele cerrava as mãos em punhos e as batia com raiva. Investigue com todos os seus esforços. Precisamos descobrir a verdade sobre isso. Sim. O guarda saudou seriamente. Se estiver relacionado à vida de tantas pessoas, então a causa deve ser investigada. Será que um monstro que devora humanos apareceu na Terra? Ou alguma organização maligna cometeu um massacre sem escrúpulos? Precisa ser investigado em detalhes. No miradão, Xiling teleportou-se de volta com o 18 e entregou o 18 inconsciente para Xixi. Traga ela para um banho. Piccolo e os outros voltaram logo. Ok, Xixi olhou para 18, que estava completamente coberto de líquido viscoso, assentiu suavemente e desceu junto. Você matou o seu? Vendo Xiling retornar, Xiaia perguntou. Agora a hora de seu havia desaparecido completamente. Quando pensava nisso, sabia que era obra de Xiling. Sim, você não vai me culpar, né? Xiling disse encantadoramente. Xiaia sorriu e balançou a cabeça. Claro que não. Tudo bem se ele estiver morto. Acabamos de perder um bom show. Ei, tudo bem. Disse Xiling. No entanto, as pessoas do lado de Trunks estavam animadas. A morte de seus animou. A morte de um monstro que ameaça a Terra é uma ótima notícia para eles. Dragon Ball Legend capítulo 501 cai do norte buscando ajuda depois de um tempo. Piccolo e o 16 voaram para Lookout com 17 e Vegeta. Eles jogaram Vegeta no chão e ninguém foi cuidar dele. Quem permitiu que Vegeta fosse longe demais desta vez? Se não fosse por Xiling, que veio em seu resgate a tempo, quase teria levado a um desastre. Olhando para Vegeta deitado no chão, inconsciente, com o nariz sangrando e o rosto inchado, Trunks olhou sem expressão antes de virar a cabeça para o lado. 16 observou as pessoas no Lookout, com a palma balançando no ar. Olhando para Xiaia, comparou-o com a foto do banco de dados e rapidamente soube a identidade de Xiaia. Ele disse calmamente, obrigado por resgatar o 17 e o 18. Eles não são pessoas más. Xiaia respondeu com um sorriso, deixe os assuntos de lado por enquanto. Desde que não causem destruição na Terra, não acho que alguém vá lidar com eles. Ele olhou para Kuririn e os outros e viu que eles assentiam repetidamente. 16 sorriu e disse afirmativamente, eles não têm más intenções. O que você pretende fazer agora? Continuar perseguindo Kakarote? Agora ele está acelerando seu treinamento. Quando ele sair, vocês não serão mais o páreo dele. Xiaia olhou para 16. Esse androide era inesperadamente cuidadoso. Balançando a cabeça, 16 disse, não, a missão termina aqui. Ao ouvir isso, todos no Lookout sorriram e tentaram conversar com o 16. Depois da troca, todos perceberam que androides não eram tão difíceis de conviver. Pelo menos, 16 era bastante amável e acessível, e não era arrogante. Até Trunks lentamente baixou a guarda. Ah! Vegeta acordou e lutou para se levantar do chão frio. Como resultado, ele usou força demais e puxou o ferimento, soltando um grito. Ao ver 16, Vegeta de repente pensou em Cell e gritou com raiva, Cell, aquele desgraçado. Eu vou cortá-lo em pedaços. Não grite, Cell está morto, disse Xiling com indiferença. O quê? O Cell está morto? Quem o matou? Vegeta ficou atônito por um momento antes de gritar com raiva. Ele foi brutalmente oprimido por Cell. Além do ódio por Cell,
Vegeta também não queria ser fraco e queria encontrá-lo para se vingar. Mas quando foi informado de que Cell já havia sido morto por alguém, os olhos de Vegeta escureceram e ele quase desmaiou novamente. Sou eu, por quê? Você tem alguma objeção? Xiling olhou para Vegeta friamente, seus olhos piscando com um feixe de luz. Se Vegeta não fosse tão convencido, por que faria uma coisa dessas? Agindo como um pretensioso, mas aprendeu uma lição com Cell. Ele está realmente pedindo isso. Xiling não gosta da personalidade convencida de Vegeta. Na verdade, dizer que ele é convencido ou confiante demais é falar muito bem dele. Ele simplesmente é sem cérebro. Xiling realmente o menospreza. Ao ouvir isso, o rosto de Vegeta ficou vermelho e branco. Xiaia parou Xiling e foi até o lado de Vegeta. Você pode testar sua força se quiser, mas não seja convencido e haja de forma estúpida. Se não estivéssemos aqui desta vez, ninguém conseguiria impedir o dano causado por Cell. Vegeta tem talento e uma personalidade bastante competitiva, mas por que ele é tão arrogante? Existe uma linha tênue entre confiança e presunção. A arrogância é muito tola e frequentemente leva uma boa situação ao ponto do colapso. Na saga dos androides, isso contribuiu para o aparecimento da forma perfeita de células, e na saga Majin Buu, resultou no lançamento de Buu. Embora fosse necessário para a trama, é realmente terrível. O Ki de Vegeta foi forçadamente reduzido nesses casos. Ter a personalidade de um Saiyajin não é mais suficiente para explicar essas situações irracionais. Embora Xiaia também pretendesse assistir aos jogos de Cell, ele não tomaria a iniciativa de deixar Cell completar sua evolução. Vegeta tinha uma expressão sombria e parecia estar refletindo sobre seu comportamento. Depois de um tempo, ele olhou para Xiaia. Desta vez fui imprudente. Quanto tempo vai levar para Kakarote sair? Quero entrar novamente na sala do tempo para treinamento. A cota foi arranjada. Kakarote será seguido por Kuririn e Yancha. Você vai ter que esperar alguns dias. A cela está morta mesmo. Em vez de perder tempo com essas pessoas inúteis, é melhor me deixar entrar. Vegeta disse com a cara rígida. Não, já está combinado. Xiaia balançou a cabeça e rejeitou o pedido de Vegeta. É exatamente como Vegeta disse. Como Cell foi morto, não há necessidade de se apegar rigidamente a esses detalhes, mas regras são regras. Se um acordo foi feito, ele deve ser cumprido honestamente. Não há mais ameaças. Assim Vegeta não precisa ter pressa. Se agora a Terra ainda estivesse enfrentando uma crise enorme, seria natural deixar pessoas poderosas liderarem o treinamento para garantir poder absoluto. Mas agora que Cell foi eliminado, será conforme a ordem. Vegeta discorda da escolha de Xiaia, mas olhando para as pessoas no mirante, parece que ninguém o apoia. Não teve escolha a não ser ficar de lado com o rosto frio, se recuperando lentamente dos ferimentos. Nesse momento, uma voz ecoou nos ouvidos de todos. A voz de Norte Kai. Algo ruim vai acontecer. A área norte está prestes a enfrentar uma grande crise. A voz de Norte Kai, que parecia o lamento de um fantasma, fazia aos ouvidos de todos presentes doerem. O que aconteceu mesmo? Xiaia perguntou, franzindo a testa. O Kai do Norte disse, acabei de ser informado pelo grande Kai que uma criatura maligna e estranha nasceu no submundo e agora entrou no território da área norte. Senhor Xiaia, desta vez vou ter que contar com você. Os especialistas da área norte estão todos reunidos na Terra e o misterioso Xiaia também está lá. Norte Kai só podia recorrer a elas para pedir ajuda. Que criatura maligna. Pode explicar melhor? Ah, é assim. Kai do Norte contou a eles o que aconteceu no submundo em detalhes. Depois de ouvir a descrição de Norte Kai, a expressão de Xiaia mudou, mas ele imediatamente recuperou a calma. Pelo que o Kai do Norte disse, aquela criatura maligna parece ser Janemba. Esse é um cara ainda mais assustador que Majin Buu. Claro, ele não sentia medo de Janemba. Pelo contrário, ele esperava um tanto de um adversário assim. O poder de batalha de Majin Buu quando ele apareceu pela primeira vez provavelmente era em torno de Super Saiyajin 3, 20 bilhões de poder de batalha. Janemba é muito mais forte que Majin Buu, mas Xiaia ainda não coloca em seus olhos. Não é que ele seja arrogante, mas sim no estado supremo, ele foi além da perspectiva mundana. Quanto a Janemba, Xiaia estava meio ansioso por ele. Janemba, hein? Fico me perguntando quão poderoso ele é. Estou realmente ansioso por isso. Xiaia murmurou. Ah, Sr. Kai, onde está aquela criatura maligna agora? Piccolo perguntou preocupado.
Norte gaguejou. Não sei, ainda não encontrei o rastro dele. Então, Sr. Kai, por favor, pesquise com cuidado. Se tiver alguma novidade, por favor, nos avise imediatamente. Piccolo disse preocupado. A segurança da área norte também está relacionada à sobrevivência da Terra. Claro que Piccolo está disposto a ajudar se puder. Isso era algo que Piccolo, antes de se fundir com o velho Kami, jamais teria pensado. Então todos por favor ajudem nesse horário. Norte-K cortou a conexão e começou a usar a autoridade de Kai para procurar em todos os lugares da área norte, mas a criatura maligna havia se escondido tão profundamente que, por um tempo, Norte-K não conseguiu encontrá-lo. Ei, Shia, você acha que essa criatura maligna é poderosa? Miers perguntou em voz baixa. Shia assentiu seriamente. Se eu não acertei, ele deve ser muito forte, e talvez nenhum de vocês seja páreo para ele. Hã? Miers ficou surpresa, seu rosto lindo revelando uma expressão surpresa. Mais forte que eles, como isso poderia ser possível? A força deles é ainda maior que a de um Super Saiyajin 3 médio. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.